Ouçam, uma voz clama: abra um caminho no deserto para o Senhor. Preparem para nosso Deus uma estrada reta na terra desolada. Isaías 43. Podcast A Voz que Clama, porque a mensagem ainda ecoa. Olá, seja muito bem-vindo. Está começando mais um episódio do podcast A Voz que Clama, o podcast que tem por missão proclamar a palavra de Deus no deserto do mundo moderno e ao coração daqueles que ouvem, com mensagens que combinam reflexão, fé e razão em sintonia. Nos siga no Spotify e também no YouTube, e se você gostar, curta e compartilhe com alguém. Vamos ao episódio de hoje? Pegue sua Bíblia e vem comigo se aprofundar na palavra de Deus. E aí, já pegou? O cálice de Cristo versus a latinha do Popeye. Se você tem 40 anos ou mais, com certeza se lembra do Popeye, aquele marinheiro dos desenhos animados que, para derrotar seus inimigos, comia uma lata de espinafre que lhe conferia uma super força instantânea. Bem, nos evangelhos, encontramos uma passagem em que dois discípulos, sedentos de destaque, abordam Jesus com um pedido ambicioso. Em resposta, Jesus lhes oferece um cálice. Diferente da latinha de espinafre, esse cálice não concedia força para esmagar oponentes, mas sim para suportar o sofrimento, injúrias e perseguições decorrentes da fidelidade ao reino de Deus. A única semelhança real entre o espinafre do Popeye e o cálice que Jesus se referia é o amargor. Nunca comi espinafre enlatado, mas creio que não deve ser nada saboroso, embora eu aprecie um bom espinafre refogado na manteiga com bacon. Então a mãe dos filhos de Zebedeu veio a Jesus com seus filhos. Ela se ajoelhou diante dele a fim de lhe pedir um favor. "O que você quer?" perguntou ele. Ela respondeu: "Por favor, permita que no seu reino meus dois filhos se sentem em lugares de honra ao seu lado, um à sua direita e outro à sua esquerda." Jesus respondeu: "Vocês não sabem o que estão pedindo. São capazes de beber do cálice que estou prestes a beber?" "Somos", disseram eles. Então Jesus disse: "De fato, vocês beberão do meu cálice. Não cabe a mim, no entanto, dizer quem se sentará à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai preparou esses lugares para aqueles que ele escolheu." Mateus 20, 20, 23, NVT. Essa famosa passagem ilustra a visão distorcida que os discípulos tinham sobre a realeza de Jesus e o reino que ele veio inaugurar. Eles projetavam nele a imagem dos monarcas das nações que os circundavam, reis que usavam o poder para dominar. A expectativa predominante entre os judeus da época era um Messias político e militar que destruiria o Império Romano e instalaria um governo teocrático terreno. Mesmo após a convivência com Jesus, a ficha demorou a cair, até o momento da ascensão em Atos 1:6. Então os que estavam com Jesus lhe perguntaram: "Senhor, será esse o momento em que restaurará o reino a Israel?" Ele respondeu: "O Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a vocês saber. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra." Depois de ter dito isso, foi elevado numa nuvem, e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Atos 1:6-9 NVT. E eu compreendo perfeitamente a inquietação dos discípulos, pois se eu vivesse na época deles, talvez eu teria a mesma visão sobre Jesus. Muitos de nós moramos em países livres e democráticos, e por causa disso, não conhecemos a sensação real de viver sob um regime opressor, como era o caso de Israel sob o jugo romano. Era natural esperar que alguém tão poderoso, da linhagem real de Davi, usasse esse poder para a libertação nacional. Era difícil ligar os pontos entre os milagres de Jesus e sua posterior condenação, morte e humilhação pública. Nada disso condizia com o Messias vitorioso que eles interpretavam das Escrituras. O erro, contudo, não estava em Jesus, mas na leitura parcial e seletiva que eles faziam das profecias messiânicas. Ainda hoje, muitos buscam Jesus pelo mesmo motivo.
atraídos apenas por seu poder de curar, proteger ou destruir inimigos. Há um filho do trovão, apelido dado por Jesus aos filhos de Zebedeu, Tiago e João, ressoando dentro de cada um de nós. Quando buscamos Jesus apenas para nossos próprios fins, tratamos Deus como um instrumento, um meio para os nossos projetos pessoais ou uma escada para os nossos sonhos, quando o certo seria nos colocarmos como instrumento nas mãos dele. Portanto, o exemplo que devemos imitar não é o da ambição inicial de Tiago e João, mas a fidelidade demonstrada por Ananias, Misael e Azarias, os amigos de Daniel, que foram denunciados ao rei da Babilônia, Nabucodonosor, por não se ajoelharem e nem prestarem culto à estátua criada por ele, nem mesmo quando foram ameaçados a serem jogados na fornalha. Eles demonstraram maturidade espiritual ao declararem que Deus podia livrá-los, mas mesmo que ele não os livrasse, eles não se dobrariam. Daniel 3, 17 e 18. Assim como Jó, eles estavam dispostos a receber não apenas o bem de Deus, mas também o sofrimento permitido por ele, ainda que isso incluísse a morte. Jó 2, 10 e 13, 15. Os amigos de Daniel, bem como todos os mártires cristãos ao longo da história, enxergavam a morte assim como Paulo enxergava, não como prejuízo, mas como lucro, e tinham a mesma convicção de que ao morrer eles estariam com Cristo, o que é incomparavelmente melhor do que qualquer coisa nessa vida. Ananias, Misael e Azarias confiavam plenamente que Deus tinha poder para livrá-los, pois eles provavelmente deviam conhecer a promessa revelada no livro do profeta Isaías. Quando passar por águas profundas, estarei a seu lado. Quando atravessar rios, não se afogará. Quando passar pelo fogo, não se queimará. As chamas não lhe farão mal. Isaías 43, 2, NVT. E por confiarem plenamente no Senhor, não temeram ao rei, mas se submeteram e se entregaram totalmente a Deus. Em momento nenhum eles trataram Deus como um instrumento. Ao contrário, eles sabiam que a palavra final do destino deles estavam nas mãos de Deus, e não nas mãos de Nabucodonosor, como ele supunha. Eles permaneceram fiéis e por causa disso foram lançados na fornalha para serem queimados, mas as únicas coisas que foram queimadas foram as amarras que os prendiam. Assim também é com os que estão em Cristo. Tudo que a morte pode nos fazer é nos entregar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Deus muitas vezes não nos livra da fornalha, mas em meio a elas, e com seu poder e sabedoria infinita, usa as chamas das provações para além de libertar as amarras das coisas que nos prendem a esse mundo e que nos impedem de viver de modo agradável a Deus, dos laços e armadilhas de Satanás contra nós. Ele também as usa para se revelar como o Deus Emanuel, o Deus que se faz presente conosco em nossas provações. Assim como ele se fez presente na fornalha junto a Ananias, Misael e Azarias. Além de proteção, ele se manifesta com sua companhia consoladora. O cálice que Jesus perguntou a Tiago e João se eles eram capazes de beber, e eles responderam com um sonoro sim, sem terem consciência do cálice que Jesus se referia. Eles devem ter imaginado literalmente um cálice de vinho, doce e saboroso, e não o cálice do martírio. O cálice indigesto da hostilidade dos homens contra o reino de Deus, que somente aqueles que negam a si mesmos estão dispostos a beber. O poder que Cristo nos oferece é o de suportar aflições e não de livrar-se delas, de se humilhar e não de se exaltar, para benefício dos outros e não egoístas, para libertar e não para oprimir, para quando agredidos revidar com amor, de permanecer na prática da justiça, mesmo quando injustiçado, poder para servir e não para ser servido, de amar e perdoar quem nos ofende e nos persegue, e não de destruir, e de ser sal e luz num mundo amargo e cheio de trevas. Mas esse tipo de poder não atrai ninguém. É um poder contracultural, subversivo, oposto à concepção de poder mundana e que atrai multidões. O poder que costuma nos atrair é o poder para dominar, para se exaltar, para oprimir os mais fracos e para prevalecer sobre o outro. Esse tipo de poder é aquele que Jesus alertou aos seus discípulos que jamais deveríamos buscar. O cálice que os discípulos tomaram pela via do martírio foi o cálice da fúria dos homens que odeiam a Deus. Mas eles só puderam beber porque Jesus, antes, sorveu sozinho o cálice da justa ira de Deus contra o pecado na cruz. O cálice que somente ele foi capaz de suportar.
Ele esgotou o amargor do juízo para que nós pudéssemos beber o cálice da salvação e do serviço. Esse cálice, resultado da fidelidade a Deus diante dos homens que o negam, pode ser indigesto no momento, mas resultará na glória do nome do Senhor. Não é tolo quem aceita tomar o cálice da fúria dos homens, que podem apenas destruir o corpo, em vez do cálice da ira de Deus, que pode lançar no inferno tanto o corpo como a alma. Diferente da fornalha dos homens, que dura apenas um instante, o cálice da ira de Deus permanece sobre aqueles que o rejeitam e será derramada plenamente no dia do juízo, quando estes serão lançados em uma fornalha que jamais se extingue. No final, a recompensa não será um trono de glória humana, mas ouvir a voz do Mestre. Muito bem, você é um servo bom e fiel, venha participar da minha alegria. Mateus 25, 21. Muitas vezes ouvimos o versículo: tudo posso naquele que me fortalece, Filipenses 4:13, fora de contexto. No original, Paulo está falando sobre a capacidade sobrenatural de viver contente tanto na fartura quanto na fome, tanto na abundância quanto na necessidade. É o poder de suportar, de permanecer fiel quando o cálice é amargo. Em 2 Coríntios, Paulo diz que por causa do seu amor a Cristo ele suportava também injúrias, calúnias, perseguições, prisões, traições, abandono e qualquer outra coisa, para que nas suas fraquezas o poder de Deus se tornasse evidente. Por isso aceito com prazer fraquezas e insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. 2 Coríntios 12:10 NVT. Oração. Senhor, guia-nos pela Tua palavra, que ela seja lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Livra-nos dos atalhos enganosos do nosso próprio coração, que busca poder e exaltação. Ensina-nos a beber o cálice do serviço com alegria, confiando que a Tua força se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Que entremos pela porta estreita, seguindo aquele que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Que o Teu reino venha sobre nós e através de nós. Em nome de Jesus, amém. Esse foi mais um podcast A Voz que Clama. Se você gostou, compartilhe com alguém e não esqueça também de curtir e nos seguir no Spotify e no YouTube para mais episódios. Muito obrigado, que Deus te abençoe, fiquem na paz do Senhor Jesus. E até o próximo episódio.